uma entrevista que você aí de casa trouxe a sugestão pra gente, né? A gente fala sobre dislexia, que é uma dificuldade na leitura, escrita e soletração de palavras. Você se identifica com alguma coisa? Conhece alguém também que se identifica com esse tipo de problema? Esse é um problema que pode se iniciar na infância e ter reflexos na vida adulta. Inclusive, a gente conversa agora com a psicopedagoga Leila Coutinho para explicar mais sobre esse assunto, esse problema que muitas pessoas hoje em dia sofrem. Bom dia, Leila! Fânia, tudo bem? Tudo bom, Leila? Um prazer receber você hoje aqui no nosso Revista Meio Norte, falando sobre esse assunto que aflige muitos adultos. Por quê? Não sei se é uma doença, não sei como que a gente pode identificar a dislexia. É algo que começa na infância e pode não ser descoberto na infância e atrapalha a vida adulta da pessoa, não é isso? Isso. A dislexia é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ela fica dentro do transtorno específico da aprendizagem, tá? E aí ela realmente normalmente ela é percebida na infância, justamente no início da alfabetização, que é quando a criança precisa identificar rimas, que é o som final das palavras, né? A literação, que é o início das palavras iguais, por exemplo. Ela começa a fazer trocas quando ela está escrevendo, ela troca as letras, principalmente letras que parecem P, Q, D, B. Então, essas trocas começam a chamar a atenção. Mas o que mais que eu posso perceber? Posso perceber também a escrita, a grafia diferente. Ela escreve palavras juntas ou frases, né, as palavras de uma frase todas juntinhas, ou separa palavras, por exemplo, casa, ela coloca casa, separado, como se fossem coisas diferentes, ao invés de ser juntas, por exemplo. Entendi. Leila, agora conta pra gente que causas a gente pode ver que pode ser uma dislexia. O que causa a dislexia? A dislexia ela pode ter uma origem hereditária. Tá? Ela pode ser ambiental no sentido da pessoa ter sofrido algum trauma neurológico que acometeu alguma área responsável pela leitura e a escrita. Então, ela passa a ter, digamos, uma dislexia adquirida. Né? A dislexia também ela pode ser causada durante o período gestacional, entre o 7º e 14º mês. Mulheres que usam álcool, drogas, pode vir a causar um problema de migração neuronal, né? E isso acabar causando uma dislexia. E como identificar a dislexia na criança e no adulto também? Porque tem muitos adultos que têm dislexia e que não sabiam que tinha dislexia, né? Por um motivo ou outro vão ao médico e acabam descobrindo. Isso. Normalmente, essas características que eu falei antes, de trocas de letras, né? De leitura muito lenta, é aquela criança que já está passando ali, normalmente a gente descobre aí primeiro, segundo, terceiro ano do fundamental, que ele não tem uma agilidade na leitura como as crianças da faixa etária. Quando ele vai crescendo, dependendo da família, se não tem uma intervenção, é aquela criança que às vezes é taxada de preguiçosa, porque ela foge, porque é uma coisa que tem um custo muito alto para ela. Então, ela não quer aquele custo, ela foge, ela não quer fazer a leitura, então, às vezes, ela é taxada de várias coisas. Quando é maior, mais velho, ele se dedica a outras áreas. Por quê? Porque essa pessoa ela vai ter um QI normal, de normal a superior. Para ser dislexo, ele não pode ter deficiência intelectual. Se tiver um QI abaixo de 70, ele não pode ser considerado dislexo. Então a pessoa pode continuar, Leila. Não, aí essa dificuldade de leitura, escrita, de parar muito para pensar se a letra é com P, ou B, ou P, ou D, sabe? Quando faz assim, a troca do som, não percebe muito bem. Então isso é uma dislexia. A pessoa dislexa, Leila, ela tem dificuldade intelectual, assim, na fase adulta também? Não, é justamente isso. É um dos critérios de exclusão da dislexia, é se a criança tem alguma dificuldade intelectual. O cognitivo dela é muito bom. Ela pode ter dificuldade com memória, por exemplo.
memória curta, né, que é aquela memória mais imediata, uma memória de longo prazo. Ela vai ter uma dificuldade de organização no espaço, às vezes a letra, por exemplo, ela não fica em cima da linha direitinho, ela não consegue organizar, às vezes, ela, na hora de pensar um movimento, né, ela não consegue fazer essa planificação, esse planejamento do movimento. Aham, a gente tem pergunta aqui de telespectador, Leila. Bom dia, meu irmão sempre se confundiu desde criança com a escrita e o som das letras D e T. E também F e V. Isso é dislexia? Tem cura? Hoje ele tem 28 anos. Pela idade, porque assim, às vezes pode ser, mas não necessariamente. É uma intervenção, uma das coisas que a gente faz quando a criança tem uma suspeita de dislexia é um exame oftalmológico e um exame do processamento auditivo, porque às vezes essa troca não é necessariamente uma dislexia, mas pode ser uma alteração no processamento auditivo. E aí gera essa confusão, ele ouve diferente, consequentemente ele vai escrever diferente. Pois é, Então, mas hoje realmente... ele já tem 28 anos, Leila, então ele cresceu com esse problema. Pode ser caracterizado ou não como dislexia? Se ele tiver só o problema nessa questão da leitura e da escrita, por exemplo, em outras áreas ele ser bom, né, ele não ter nenhuma dificuldade, pode, mas ele precisa de uma investigação. Entendi. Mas há uma possibilidade. Vamos ver aqui mais uma pergunta, tá? Bom dia, minha sobrinha tem dislexia e antes percebemos que ela não sabia diferenciar a letra B da letra D. Ela tem 12 anos e há 4 anos ela faz acompanhamento com neuropsicopedagoga. Gostaria de saber se essa dificuldade na hora de ler, ela vai melhorar ou vai continuar. Ela faz leitura muito lenta. Isso. Uma das características da dislexia é essa leitura mais lenta. Tá? Ela pode melhorar? Pode sim. Ela não, normalmente eles não ficam ao nível de uma pessoa, por exemplo, que a dislexia ela não tem cura. Eu já ia perguntar isso para você, se tinha cura ou não. Não, não tem cura nem tem medicação, né? Medicamento que trate a dislexia. Então, o que melhora bastante é o treino. É a leitura diária. Quando eu treino, eu melhoro, porque a dislexia, ela tem justamente dificuldade de gravar as formas das palavras, por exemplo. Então, às vezes a criança acabou de ler a palavra, quando você pede para ela ler, vamos supor que é uma palavra que se repete em uma frase e na outra. Quando ela lê a outra, é como se ela esquecesse que ela conseguiu ler antes. Então, ela não consegue manter essa memória para lembrar a escrita daquela palavra. Ela tem sempre que estar formulando, não fica automatizada. Entendeu? Essa é a maior dificuldade da dislexia, uma das dificuldades. Então não tem medicação para dislexia, né? Não tem. Não tem. Então é nem medicação e nem cura. Então é algo tratamento que você mesmo. Tem que estar sempre em tratamento, né? Isso. Nossa, gente, mas olha só, tem mais pergunta, viu? Bom dia, Stefania, eu queria saber se tem grau de dislexia, tipo leve, moderada ou grave. Tem, existe. Hoje você pode classificar nesses níveis, de leve, moderado e grave. Sim, pode sim. Qual a diferença delas, Leila? Então, a leve é às vezes uma coisa mais pontual, uma troca, né, de uma letra. Tem crianças, por exemplo, que aí é um caso um pouco mais grave, onde ela tem a dificuldade tanto na leitura, quanto na escrita, quanto também na matemática. Porque os transtornos específicos da aprendizagem, que não é só a dislexia, né, ela envolve essas áreas da leitura, da escrita e da matemática. Então, eu vou ter crianças que apresentam os 3, por exemplo. E aí ela tem mais dificuldade, ela pode vir associada a um TDAH, por exemplo, que é um transtorno de hiperatividade e desatenção. É muito comum uma criança, uma pessoa que tenha dislexia, tenha o TDAH. E aí eu preciso ter o diagnóstico dos 2, porque às vezes a desatenção pode ser muito grande e precisa de uma medicação. E se eu não tenho uma atenção, fica mais difícil de eu focar, digamos assim, nas palavras, nas letras, perceber as diferenças, né? Então, às vezes, se a criança tem também aí um TDAH, seria interessante, aí o médico vai dizer se é interessante ou não, ele fazer o uso da medicação para que ajude nessa concentração
da percepção aí da leitura e da escrita. Entendi. Então, só nesse caso é que você pode estar usando, tendo uso de medicamentos também, né? E a pessoa já adulta, Leila, como pode ter essa melhora na dislexia, se a pessoa for uma dislexa? Se ela nunca teve nenhum acompanhamento, ela pode estar procurando, né, um profissional, um psicopedagogo, um fonoaudiólogo, né? Fazendo esse acompanhamento, a gente faz toda uma avaliação e aí, mediante a dificuldade, é montado aí um plano de intervenção específico para as dificuldades que ela mais apresenta. Uhum. O que é que a gente percebe mais, Stefane? É que quando isso chega, às vezes, na fase adulta, a gente tem que ter muito cuidado com a questão da autoestima, vem muito a depressão junto, porque ela se percebe sempre aquém das pessoas que estão junto, ela fica mais envergonhada, ela é mais retraída, porque ela tem medo de, eu vou escrever e a pessoa vai perceber que eu errei na escrita, que eu fiz trocas, que para os outros parece ser mais fácil, mais besta, e eu tenho muita dificuldade. Se o professor pede para ela ler, ou ela vai ler alguma coisa, apresentar, ela às vezes tem dificuldade nessa leitura, né? A compreensão, dependendo da dislexia, ela pode ter uma dificuldade de compreensão de textos, né? Então ela lê, ela consegue ler, mas termina de ler, ela não sabe o que foi que ela leu. Também pode ser aí uma dislexia. Então, daí a importância da avaliação e da intervenção. Quanto mais precoce, melhor os resultados. Eu tenho uma paciente que é dislexa, que nesse período de pandemia, ela desenvolveu muito, né? É até interessante que enquanto muitos regrediram, ela cresceu. Porque ela leu mais, né? Então ela... Isso, porque ela passou mais tempo, às vezes, em casa. Ela era uma aluna que passava muito tempo na escola. E aí, em casa, ela diminuiu mais essa resistência para participar das terapias, de fazer a leitura. Ela foi amadurecendo e percebendo essa dificuldade. Então, hoje, meu Deus, ela deu assim, um salto incrível. Os pais ficaram muito, muito felizes com o salto que ela deu durante essa pandemia. Foi muito bom, muito gratificante. Nossa, que bacana, viu, Leila? Leila, muitas perguntas aqui dos nossos telespectadores, a gente não consegue responder todas, mas, pessoal, vocês podem mandar mensagem aí também para o Instagram, tá? Vamos convidar a Leila a voltar novamente para a gente estar conversando mais sobre esse assunto. Leila, muito obrigada por disponibilizar seu tempo para estar hoje aqui com a gente, tá? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, são assuntos aí da vida da gente, do dia a dia, que a gente tem que estar tratando, né? Atenção, não só para as crianças, mas também para os adultos, como você falou, pode ter aí em qualquer idade.